Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, tá começando o Resenha Express. Resenha Express voltando em definitivo. Vou pedindo a vocês para não se esquecerem aí de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é legal, nos ajuda a crescer cada vez mais. Pedir também para não esquecer o hype. O hype, você puxa o comentário para o lado, clica em hypar, é de graça. E, cara, quando você dá um hype no vídeo, você distribui esse vídeo para muito mais pessoas. Então, muito importante o hype nesse vídeo, ok? Galera, vamos falar de Fluminense. A gente, um dia após a derrota para o Ceará, derrota cachapante, vergonhosa, uma atuação assim bizarra do Fluminense. Há muito tempo que a gente não viu o Fluminense jogando tão mal como jogou, né? Ele já tinha jogado mal contra o Ceará no Maracanã, mas a partida de ontem foi um negócio assim, porra, constrangedor, assim, muito chato ver o Fluminense jogar como o Fluminense jogou, um negócio realmente muito cansativo, né? Se torna até cansativo para a gente ver o Fluminense atuando da forma que o Fluminense atuou. Mas, enfim, independente de qualquer coisa, a gente traz aqui as principais notícias do Fluminense, né? E a gente começa trazendo aqui a fala do Nonato após o jogo, né? O Nonato falou após o jogo, deu entrevista após o jogo, e a gente até colocou aqui em que mundo ele vive, né? Porque olha o que o Nonato falou após a derrota cachapante para o Ceará. E assim, fica sendo até um negócio meio surreal, porque, tipo, para eles é muito fácil perder um jogo, né? Mas se liga só no que ele falou aqui, vou colocar aqui para vocês, e aí vocês tirem aí a conclusão, vocês mesmos, da fala do Nonato. Vamos ver aqui que o Nonato como torcedor falou. Mas ele tá dando entrevista para a TV Globo, né? E ele falou, desculpa o torcedor, mas aí vamos lá. Vamos voltar quinta-feira com tudo com eles lá no Maracanã, quem sabe da força que a gente tem com eles lá. E agora o que é que espera da sequência do Campeonato Brasileiro? A gente... O resultado ontem foi bom pra gente, né? Botafogo e Mirassol, acho que o Bahia acabou de virar o jogo. Mas seguimos na briga, temos um confronto direto agora contra o Mirassol, que a gente tem que, como eu disse, lotar o Maraca mais uma vez para conseguir esses 3 pontos. E aí eu pergunto a você, ele fala assim, o resultado de ontem foi bom, né? Mas a gente tem um jogo importante pela frente contra o Mirassol, agora é lotar o Maraca para a gente conseguir essa vitória. Ele acredita mesmo que a gente vai lotar o Maracanã na próxima quarta-feira? Ele está realmente acreditando que isso é possível? Que o Fluminense vai lotar o Maracanã? Eu, assim, às vezes eu fico pensando, esses jogadores, eles vivem numa bolha, né? Eles vivem numa bolha, num fantástico mundo de Bob. Eles devem achar... quinta-feira, tá, galera? O jogo é quinta. Eles devem achar que a gente não tem família, não tem filhos, que pra gente é muito fácil um jogo de futebol. A gente, para ir a um jogo de futebol, tem que valer muito a pena, né? A gente tem uma vida difícil, vivemos num país pobre, gastar dinheiro no Maracanã não é um negócio para qualquer um. E o cara fala com uma naturalidade, como se fosse tranquilo para ir ver um jogo de futebol. E tu vai lá ver as mesmices de sempre, esse futebol vergonhoso do Fluminense após uma derrota vergonhosa. O cara ainda diz, tem que lotar o Maracanã. Tem que lotar o Maracanã, o que você acha mesmo que vai lotar o Maracanã, meu amigo? Acorda pra vida, cara. Você tá em outro sistema solar. Completamente bizarra essa tua fala aí. Não tem sentido nenhum. Não tem clima para isso. Mas além do Nonato, a Bárbara Coelho, cara, que ela é muito tricolor, de vez em quando ela dá umas espetadas. Ela ontem na Cazé TV falou do Zubeldia. Eu quero saber se vocês concordam com a Bárbara Coelho, o que ela falou ontem na Cazé TV. Eu já adianto que eu concordo muito e falei sobre isso no pós-jogo. Vamos ouvir o que a Bárbara Coelho falou aí do Zubeldia. Já tá começando a falar que tá dando... Vamos lá, vamos ouvir. Abra seu coração. O torcedor já tá começando a falar que tá dando no mesmo o trabalho do Renato do Zubeldia, tá nesse já? Nossa, mas tá exigente. Porque ele tá mudando... Não, com certeza a torcida do Fluminense transformou numa torcida muito exigente, isso é uma outra pauta. Mas assim, o Zubeldia, num primeiro momento, ele parecia que ia fazer grandes mudanças na maneira do Fluminense de jogar, com o Lúcio Acosta principalmente. Eu tenho falado muito sobre isso, né? O Fluminense para de depender de jogadores de lado, começa a jogar um pouco mais por dentro, um jogo mais associativo. Ele começa a dar mais minutos pro JK, que para mim tem que ser titular do time pelo momento do Cano. Mas, cara, as substituições, pra mim, ele tá substituindo pior do que o Renato. Cara, isso eu sei que é um nível de exigência que eu preciso também refletir,
Mas, cara, a gente criou uma expectativa muito grande com o Zubeldia, que ele pudesse trazer mais elementos, que ele pudesse trazer mais repertório. E o trabalho dele ainda não apresentou um grande repertório. Falei sobre isso no pós-jogo, né? O trabalho do Zubeldia não tem repertório, ele tem uma única forma de jogar, que é o 4-2-1-3, e ela fala sobre jogar mais por dentro e menos pelos lados, que era uma tônica mais com o Renato, e realmente o Zubeldia utiliza mais o Lúcio, né, para fazer o jogo por dentro, realmente o jogo associado, ela tem razão, e que a torcida percebeu, as substituições do Zubeldia realmente são piores que a do Renato. O Renato também relaciona melhor que o Zubeldia. A gente tem que lembrar que o Fidelis com o Renato teve 2 jogos e foi relacionado para alguns jogos. Depois ele boicotou o moleque, como boicotou também o Davi e outros jogadores. Mas, assim, realmente parece que o Zubeldia não tem muita leitura de jogo. Realmente as substituições dele são bem ruins. Eu concordo com a Bárbara em tudo aí praticamente que ela falou, só discordo de uma coisa. Quando ela diz que o seu Fluminense se tornou muito exigente, eu tenho que rever o meu nível de exigência. Não. Você não tem que rever seu nível de exigência. O torcedor de clube gigante tem que ser chato, tem que cobrar muito, tem que exigir muito, entendeu? Porque a gente paga isso tudo, entendeu? O jogador que não aceita pressão, que não aceita cobrança, não pode ser jogador de futebol. Isso daí é uma das coisas que eu combato muito. O Fluminense só não tá numa merda pior porque a torcida do Fluminense cobra, porque a torcida do Fluminense é chata. Se não fosse cobrar e se não fosse chata, a coisa estaria muito pior. Então isso eu discordo da Bárbara. De resto, concordo com tudo que ela falou. E a leitura que ela está fazendo é a leitura de quem vê jogo do Fluminense. Ela é torcedora, ela assiste aos jogos, então logo ela percebe o que todos nós percebemos. O óbvio, né? Que as substituições são ruins, né? Que as escolhas são ruins, que ele relaciona mal. Tudo isso é uma realidade que a Bárbara Coelho trouxe, tá? Então eu concordo muito com a Bárbara. Para fechar, galera, uma atualização sobre Paulo Henrique Ganso. Ganso está na transição, né? O Fluminense trouxe essa informação hoje para nós aqui, mas a informação que eu tive ontem à noite é que ele estará à disposição contra o Mirassol, tá? O Ganso estará à disposição já contra o Mirassol, ou seja, na quinta-feira, caso o técnico Luiz Zubeldia queira utilizar o Ganso, ele estará disponível para ser utilizado pelo técnico Luiz Zubeldia. O Ganso, lembrando que desde que o Zubeldia chegou, ele estava contundido, então não teve a oportunidade de jogar com o Zubeldia, e agora contra o Mirassol ele poderá ser relacionado caso o técnico Zubeldia tenha o interesse de relacioná-lo. Beleza, galera? Então esse foi o Resenha Express, tá? Hoje tem bate-papo tricolor às 21 horas, a nossa mesa redonda, né, com o Dr. Silvio Provenzano, Aladim, Sérgio Machado, Marins, enfim, Evandro Prado, toda a equipe nossa do Bate-Papo Tricolor, tá bom? 21 horas, aguardo vocês. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço. Valeu, galera.